Câmera, foco, ação, gravando. Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Nós estamos com vocês em mais um vídeo. Doravante estaremos gravando mais um vídeo de reflexão, esclarecimento, para que vocês todos, meus irmãos, venham ter conhecimento profundo da situação do meio evangélico e daquilo que é comentado. O assunto que eu vou comentar hoje é polêmico demais. Já dividiu opiniões nesse Brasil afora e no mundo. E muitas pessoas que comentam sobre esse assunto não sabem nada do que estão falando. E outros vão dizer, você é mais um idólatra, você é mais um defensor de A ou B. Não estarei aqui em momento algum defendendo A ou B. Não estarei em momento algum aqui fazendo conluio, mas aqui prezando e primando pela verdade. Tá certo? Nós vamos comentar acontecimentos aqui sobre a vida do missionário Davi Miranda, mais uma vez, que Deus o tenha em memória, e nós vamos desmistificar tudo aquilo que as pessoas têm falado deste homem que partiu, o que é e o que não é verdade. Então nós queremos clarear para vocês que ouvem esses vídeos a nível de Brasil e de mundo, e fica aí com a mente conturbada porque tem pessoas nas redes sociais que estão falando levianamente do que não sabem. Nós temos um comentário de um amado irmão que pediu para nós comentar. Ele comentou o seguinte: estou me lembrando de uma situação em que o missionário costumava pregar desde São Paulo e saudar os membros de outras religiões como se fossem irmãos da fé. E ele dizia, abre aspas, quero saudar os meus irmãos católicos e os meus irmãos espíritas. O irmão, aí a pessoa perguntou, o irmão acha isso correto diante da palavra de Deus? Não, isso não é correto. Não derrubava por si a tese de que ele era um homem de Deus, não, porque isso aqui é uma falha, é um erro grosseiro. Isso aqui já entra no âmbito de uma heresia, mas não é assim, algo que condene ele, como através disso aqui você possa jogar o ministério dele fora. De forma alguma, isso aqui é um erro grosseiro para fazer média com os católicos e espíritas, para os católicos e espíritas dizimar, ofertar na igreja, que envolve sempre financeiro, que é o que mata muitas pessoas espirituais. Para tratar eles bem, para que eles se considerassem irmãos e continuassem ajudando a igreja. Isso aqui é mais uma esperteza. Isso aqui é mais não estou dizendo que não fosse de coração que ele dissesse, mas sendo de coração ou não, isso aqui é uma forma de manter cativo essas pessoas ao lado dele para contribuir na obra. Então isso aqui é um erro grosseiro, nós não concordamos de forma alguma com isso aqui. O católico não é irmão e nem o espírita. O espírita e o católico, até para fim de conversa, eles andam muito juntos, né? Porque quase todo católico é espírita e quase todo espírita foi católico. Ou eles estão com um pauzinho de 2 bicos, nem dizia meu falecido pai, aqui e ali, usufruindo das duas mesas. Então não são de forma alguma, porque para ser irmão, tem gente que não conhece, mas que mal tem? O mal tem que você não conhece a Escritura. Para ser irmão tem que receber a adoção de filho. Cristo morreu no Calvário de braços abertos, derramou todo o seu sangue, sendo filho de Deus, para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Então, para que nós nos tornamos filhos, pela adoção de filhos, imbuídos na família espiritual, nós temos que aceitar a adoção de filho, temos que nos converter e passar pelo processo. Então, quando nós somos convertidos, somos criatura de Deus. Agora, quando nós nos convertemos, somos filhos de Deus. Então, há a diferença entre criaturas de Deus e filhos de Deus. Então, vocês têm que entender que aquele que passa pela conversão municipal é uma nova criatura. Recebeu, Paulo falou, adoção de filhos, agora é um filho de Deus. Para ser filho de Deus, tem que se converter. Então, se é um católico espírita, não se converteu no verdadeiro evangelho. Então, não é filho. Automaticamente não é filho. Aqui eu quero, e aí esse assunto aqui, eu dei uma pincelada nesse assunto para vocês entenderem, mas o assunto central é esse aqui, o assunto que nós vamos deter é esse aqui. Alguém disse assim, amado irmão em Cristo, eu sei que o irmão durante anos foi obreiro, acompanhou de perto a obra da Igreja Pentecostal Deus é Amor, e que também conviveu com a diretoria dessa igreja e conheceu o próprio missionário Davi Miranda. Isso é verdade, como eu já falei para vocês em vários vídeos. Talvez seja das pessoas mais indicadas para responder a esta questão. Aqui nos foi confiado, através do comentário, o direito de resposta para esclarecer o Brasil e o mundo sobre essa questão. E nós vamos falar com propriedade e conhecimento. Por que é que o missionário Davi Miranda pregava por detrás de uma cabine de vidro blindada
idêntica àquela que o Papa João Paulo II usava nas suas deslocações. Quem comentou não é leviano, quem comentou é homem de Deus, por isso que eu vou responder. Se fosse um leviano, que eu soubesse que ele estava querendo arrancar alguma coisa além do que é, ou colocar alguém em maus lençóis, ou complicar e não prezar pela verdade, eu não ia responder, mas como é uma pessoa de Deus, eu vou responder. O site oficial da IPDA nos relata que o missionário sofreu um atentado contra sua vida no ano de 1992. A matéria, abre aspas, saudoso missionário Davi Miranda sofreu um atentado durante o culto em 1992. Em 1992, o saudoso missionário Davi Miranda foi vítima de um atentado durante um culto no antigo templo, onde um rapaz que já havia assassinado o pastor Rui Freitas, da IPDA de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, veio para São Paulo com a mesma intenção de matá-lo. A gente percebe que quem comentou tem um pouco do conhecimento da IPDA. Não é a leigo relacionado ao conhecimento, tem um bom conhecimento, mas nós vamos explicar nos pormenores. Durante o culto, o missionário chamou as pessoas à frente do púlpito para aceitarem a Jesus, no momento em que esse rapaz veio entre elas e atirou no rosto do missionário, cuja bala raspou na sua face esquerda e deixou incrustado o estilhaço. Sangrou muito, mas Deus o livrou da morte pelo seu grande poder. Em seguida atirou novamente, porém o missionário havia se abaixado e a bala acertou a parede de trás. Esse acontecimento verídico mostra-nos os grandes propósitos que Jesus tinha com o seu servo, o que de fato são resultados da gigante obra evangelística que cresce dia a dia, fecha aspas. Bom, meus irmãos, aí vamos à fonte. Aqui está a matéria, tem um link, eu não tenho como passar para vocês, mas está aqui. Será que o atentado que ele sofreu foi a justificativa dada pelo missionário para a construção de tal estrutura por cima da tribuna da sede de sua igreja? Bom, será que o atentado que ele sofreu foi a justificativa dada pelo missionário para a construção de tal estrutura por cima da tribuna da sede da sua igreja? Fica aí para vocês. Será que há uma justificativa para isso? Vamos comentar depois. Será que o Deus que sempre o livrou, incluso deste atentado, não poderia guardar sem haver a necessidade de se fazer tal construção? O fato de ele pregar por detrás de uma cabine de vidro blindada, isso foi, na sua opinião, benéfico? Ou trouxe malefícios à igreja e à propagação e testemunho do Evangelho de Cristo perante os incrédulos? Eu tenho a minha opinião que se Deus o livrou, então Deus o continuaria a livrar até o dia que ele quisesse, pois é Deus quem dá e tira a vida de alguém, e ninguém, nem os homens, nem os demônios podem tocar sequer num fio de cabelo da sua cabeça sem a sua permissão. Era apenas uma questão de fé. Colocando-me a mim no lugar do missionário, se eu tivesse sofrido um atentado e Deus me livrasse dele, eu continuaria a pregar abertamente sem medo de morrer e com fé aumentada naquele que me livrou e poderia sempre livrar de todo o mal. E se morresse e ia para a glória, ainda seria bem melhor do que estar aqui neste mundo apodrecido, cheio de maldade e pecados. Aí fica Filipenses 1:21 para reflexão, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Será que o missionário fez isso por medo de morrer? Bom, as perguntas do nosso irmão é muito forte, com conhecimento, e ele citou a ideia dele, e nós não temos nada contra a ideia da pessoa que escreveu o comentário desse servo de Deus, de forma alguma. Nós vamos tecer alguns comentários, o que nós achamos e o que nós não achamos. Só que as perguntas são muito fortes, não tem como nós afirmar 100% o que estava no coração do homem, de Deus, do missionário, e o que não estava. Porque nós não conseguimos ir no íntimo, no âmago da questão de uma vida humana, do que estava no coração e no pensamento dele, porque nós não temos esse poder. Deus é que é onipresente, onisciente, onipotente, tem todo o poder, tem toda a ciência e pode todas as coisas. É a onipresença. Então nós não temos como prescrutar o coração, o rim e o pulmão do que estava no coração dele, mas tecer algumas ideias sim. Porque também esse ponto aqui que ele colocou com muita precisão, admiro a ideia dele, porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Mas esse assunto de morrer é muito polêmico. Por mais que você tenha fé em Deus, por mais que você ame a Deus, por mais que você entregue a sua vida por Deus, o medo de morrer está constante no ser humano. Seja ele um pastor, ou seja ele quem for.
E sobre essa última pergunta, será que o missionário fez isso por medo de morrer? Isso é uma questão muito difícil de se prescrutar. Então eu vou tentar comentar o que eu penso para os irmãos, e os irmãos, cabe aos irmãos analisar. Só que não vem com idolatria, os idólatras ao missionário. Não vem os defensores e não vem também os que têm o ódio contra o missionário. Isso aí não serve. Venha com comentários de Deus. Não vai visar o homem já com uma raiva, uma fúria e já ir comentando o que vem na cabeça, de forma alguma. Bom, então aqui é o seguinte. Amado irmão em Cristo, eu sei que o irmão durante anos foi obreiro, acompanhou de perto a obra da Igreja Pentecostal Deus e Amor, que também conviveu com a diretoria dessa igreja e conheceu o próprio missionário, é verdade. Estamos aptos para falar. Davi Miranda talvez seja das pessoas mais indicadas para responder essa questão. Obrigado pela confiança e com certeza sou uma pessoa assim indicada de responder. Por que o missionário Davi Miranda pregava por detrás de uma cabine de vidro blindada idêntica àquela que o Papa João Paulo II usava nas suas deslocações? Primeiro, por vários motivos. Que o missionário foi um católico muito assíduo, um congregado mariano. Pode que ele tivesse copiado sim essa ideia da cabine de vidro do Papa João Paulo II? Pode. Não posso afirmar, porque não tenho a noção e conhecimento disso. Agora, por que ele pregava por detrás da cabine é outra questão. Aí envolve um monte de coisas. Aí envolve 2 ou 3 ou 4 fatores, que é bem complicado de nós comentar. Se nós comentar que ele estava 100% certo de pregar atrás da cabine, não temos base bíblica. Se nós comentar que nós temos a certeza de que ele agiu errado em ir para trás da cabine, também fica complicado. Porque a gente não sabe da forma e o que ele estava passando, e qual é que foi o grau de fé dele, ou o grau de cuidados, ou qual é o perigo que ele estava correndo de vida, de perigo de morte naquela época. Então é complicado ter uma ideia. Não estamos aqui de forma alguma puxando sardinha para o assado de ninguém, mas a gente tem que comentar o que é. Bom, se eu acho certo ele pregar atrás da cabine de vidro, minha opinião seria que não. Mas o que ele devia ter feito? Se cuidado, isso ele devia, porque como homem ele precisa se cuidar. Porque ele era um pastor, tinha poder de Deus usava ele, mas vocês podem ter noção de que a bala pegou no rosto dele. Deus não livrou ele de levar um tiro, mas livrou ele da morte. Então vocês percebem que existia um ódio muito grande com a pessoa dele, de morte. Então o que acontece? Ele poderia ter seguranças mais digamos assim, que cuidasse melhor dele, um segurança 2, que cuidasse da entrada das pessoas na sede mundial, né, que depois foi instalado detetor de metal e tudo ali, não sei o que fizeram, mas devia haver segurança sim, com certeza, porque uma pessoa que nem um missionário em uma igreja do tamanho daquela precisa de segurança, porque entra todo tipo de pessoas maldosas. E a vida da gente, a gente sabe que Deus tem a vida da gente na mão dele, mas a gente não precisa acelerar o processo de morte da gente. Se a gente sabe que Deus precisa daquilo que a gente fala, do ensinamento que ele tem que transmitir para as pessoas, então a gente tem que cuidar da nossa vida. Os cuidados terrenos também fazem parte de uma vida longa. É óbvio que a vida quem tem é Deus, e Deus provou. Então aqui a questão do irmão é muito boa também, que ele questiona que se Deus livrou ele, poderia continuar livrando. Poderia sim, com certeza. Mas a gente entra no humano daí. A parte humana dele causou muita preocupação para ele, porque ele não sofreu um atentado, ele sofreu 2, 3, 4 tentativas, várias tentativas, de forma tal que ele já estava preocupado até na multidão, já tivesse alguém por trás para matar ele. Por quê? Talvez, outra coisa que ninguém fala, talvez eles mesmos construíram essa forma de atuação que fizesse com que as pessoas, digamos assim, o distanciamento, o isolamento, fez com que eles tornassem uma celebridade, do nível das celebridades aí mundanas. E aí as pessoas, uns queriam tocar e chegar perto. Então houve algo muito surreal na pessoa do missionário Davi Miranda, e outros que tinham raiva do que ele pregava, porque ele pregava abertamente o que ele tinha que pregar, ele não voltava atrás. E muitas coisas que ele falava não precisava ser falada. E aí gerou todo esse ódio. Então tinha muitas pessoas com muito ódio dele. Então essa é a questão que os irmãos têm que analisar. Bom, o site oficial da EPDA nos relata que o missionário sofreu um atentado contra sua vida no ano de 1992. A matéria diz, abre aspas, saudoso missionário Davi Miranda sofreu um atentado durante o culto em 1992.
Em 1992, o saudoso missionário Davi Miranda foi vítima de um atentado durante o culto no Antigo Templo. A gente conhece bem essa história, onde um rapaz... Esse rapaz aqui, que o irmão cita no comentário, é um rapaz aqui da cidade vizinha da minha cidade, Caxias do Sul. Para quem não sabe, a IPDA de Caxias do Sul ela foi muito grande, cresceu muito, mas sempre teve muito problema e muitos rebeldes que congregaram nessa IPDA. Essa é a grande realidade. Sempre houve fiscalizações, rebeldias e muitos tumultos nessa IPDA de Caxias. Bom, por que esse rapaz aqui se revoltou com o missionário da Miranda? A maioria das pessoas não sabe. Talvez ele já está cumprindo a pena, talvez já saiu de lá. Não sei se já saiu, o que aconteceu com esse rapaz. Mas assim, ó, esse rapaz tinha um relacionamento com uma moça aqui em Caxias. E essa moça, não vou citar nome para não complicar, fazia parte da família, do convívio de uma pessoa que eu conheço muito bem, que é próxima àquele conjunto que cantava na IPDA o Facho de Luz. Então o que acontece? Essas pessoas sabem muito melhor da situação do que vocês estão sabendo. Essas pessoas que fazem parte, que fizeram parte desse acontecido. Mas nós vamos tecer a nossa ideia, nosso conhecimento que nós temos disso. Então esse rapaz não pôde namorar essa moça do jeito que ele queria, porque tinha cláusulas no regulamento interno chamado RI, Regulamento Interno da Igreja de Deus e Amor, que é aquela credencial que vocês têm até hoje, que eu não sei se saiu ou não, que ali tinha incluso todos os regulamentos da igreja. E naquela época, ela era mais rígido o regulamento. Algumas coisinhas, pouquíssimas mudou, outras não, já falei em alguns vídeos meus. Tinha a cláusula ali sobre namoro de cristão, namoro de membro da IPDA, como é que eles tinham que proceder, não podia namorar com o do outro ministério, então ali tinha umas cláusulas. Esse rapaz foi impedido de namorar essa moça. Claro que não está errado 100% o regulamento nem as normas da IPDA, mas as normas da IPDA dificultou um pouco o relacionamento dele. Não sei aqui para dizer para vocês o 100% o conteúdo disso aí, mas houve uma dificuldade entre o namoro dele com essa moça. E envolveu mais um conhecido nosso aqui, que não querendo falar o nome, nesse acontecimento. O que aconteceu? Ele impedido de namorar essa moça, ele ficou com raiva do presbítero Rui, que executou o plano ali da igreja. Então o que acontece aqui, para vocês que têm pouco conhecimento disso, esse presbítero aqui, o pastor Rui Freitas, que pastoreava essa IPDA na época, esse homem aqui era muito amigo dos meus dois irmãos. Os meus dois irmãos foram obreiros desse pastor, então esse obreiro aqui tinha conhecimento da minha família, da minha casa. Esse Rui aqui era um moreno, magro, na época era novo, era um pastor moreno, de cor morena, que foi morto na porta da igreja em Caxias. Quer dizer, a IPDA de Caxias, desde aquela época, nunca mais foi uma igreja legal, porque ficou com aquele sangue, com aquele acontecido. Uma igreja que tinha bastante dificuldades em termos de contenda, de brigas, de confusão. Os irmãos perdoem o barulho dos cachorros, os cachorros se alteraram na chegada das pessoas. Então o que acontece? O que acontece? O presbítero Rui, esse grande amigo da nossa família, um homem de Deus, o Rui, um homem de Deus, ele foi morto a tiros na porta da igreja. Esse rapaz esperou ele, quando ele chegou, pegou e simplesmente pegou ele de improviso e meteu fogo nele na porta da igreja. Ele tombou ali, ele morreu, verteu seu sangue no portal da igreja. Então ficou a situação complicada. Por causa dessa ideia que esse maluco concebeu de que ele não conseguiu casar e não conseguiu ter o seu relacionamento com aquela moça por causa do Rui, que o impedimento dele ter casado era o presbítero Rui e o Davi Miranda, o missionário Davi Miranda, porque formularam o regulamento da igreja segundo ele. Então ele teve uma mentalidade sádica, algo diabólico. Ele projetou a morte do presbítero Rui e depois foi e queria tirar a vida do missionário. Então ele colocou a arma dentro de uma pastinha, todo mundo sabe, ele projetou tudo, foi daqui do Rio Grande do Sul, entre uma caravana, e lá ele se mesclou no meio do pessoal. Era um dia, uma concentração de muitas pessoas, e ele projetado, aproveitou, conhecia bem o sistema da Deus e Amor, ele se miscou no meio e no final do culto ele foi junto com as pessoas na hora do convite. E lá, de improviso, quando o missionário sempre orava, fazia aquela oração calma ali no final ou coisa parecida, se ajoelhava, todo mundo sabe o sistema dele, no momento que ele estava orando ali pelas pessoas que foram na frente do altar, o rapaz puxou, por isso que eu digo que faltou segurança, faltou vigilância, faltou sabedoria, não precisava ter cabine de vidro, o que tinha que ter era seguranças dentro do próprio templo. Vocês entendem, meus irmãos, que cuidasse do andamento das pessoas. Por que uma pessoa tem que ter uma pastinha daquelas de médico, coisa dessa natureza, para ir lá para frente e ficar mexendo em pastinha? Então faltou
no meio daquele momento de espiritual, tudo, faltou seguranças que esteja pronto para atender isso. Porque os crentes vão orar, mas o segurança fica de olhos abertos, está desenvolvendo o trabalho dele. Então tinha que ter segurança, não precisava ter cabine de vidro. Alguém diz, nenhum nem outro. Não. Cabine de vidro é uma coisa que chama muita atenção. Já tem o Papa que tem a sua. Chama muita atenção vidro blindado. Isso chama a atenção de murmuração, de complicação, e foram desgastando a imagem do homem de Deus por causa da cabine de vidro. Então, a segurança da armada tem em qualquer lugar. E ali é um lugar que tem que ter segurança. Ele puxou da arma e atirou o missionário a queima-roupa, ali na próxima ao altar. Vocês sabem como é que era o prédio antigo, o altar mais baixo. E ele puxou a arma e atirou. A mesma coisa que ele fez de improviso com o Rui, que ele pegou o Rui de improviso, ele tinha mente conturbada, era um psicopata. Ele fez a mesma coisa com o missionário. Então ele poderia sim ter eliminado a vida de 2 obreiros da Igreja do Amor, que ia deixar um vazio muito grande. Mas Deus, conhecedor da obra e sabedor da obra, livrou o missionário, talvez na articulação da própria mão dele, ou jogou o missionário para trás, o próprio Deus, para que ele não morresse naquele evento. Já tinha tido aquele trágico acidente no Rio, onde desabou uma plataforma da igreja lá, matando algumas pessoas, e foram culpados a Igreja do Amor e o próprio missionário por causa daquela construção. Então tem que ter muito cuidado, irmão. No afã de crescer, a igreja crescendo, aconteceu muitas coisas erradas. Então por isso que eu digo, quando vocês abrirem um trabalho novo, tem que ter muita sabedoria. Então aqui, só para nós terminarmos aqui a nossa reflexão, aqui diz assim: durante o culto, o missionário chamou as pessoas à frente do púlpito para aceitar Jesus, aquilo que eu estava comentando, momento em que esse rapaz veio entre eles e atirou no rosto do missionário, cuja bala raspou. Quem conhecia ele, conversava com ele, sabia que ainda tinha a marca dessa bala. Deu estilhaço aqui, pegou de raspão no rosto e marcou, porque a bala queimou o calor da bala, então houve um estilhaço e a marca no rosto. E certamente foi um livramento de Deus, porque Deus tinha uma obra com ele grande de tocar para frente o trabalho. Com certeza estava assim guardado por Deus, porque senão ele tinha morrido ali mesmo. E o Rui, por que Deus guardou o missionário, não guardou o Rui? Porque Deus sabe de todas as coisas. O presbítero Rui estava cuidando da PDA de Caxias, digamos assim. Em PDA de Caxias havia uma sucessão. Na época o missionário era presidente da igreja, estava começando o trabalho. Então Deus, sabedor de todas as coisas, sabia que não era a hora dele ser colhido, que ele tinha que continuar dando ênfase ao trabalho. Então Deus o livrou sim, não livrou o Rui porque Deus é injusto, não. Deus não livrou o Rui porque era hora de recolher o Rui. Não livrou o missionário porque sabia que havia necessidade de ele ficar mais tempo na terra para ampliar mais o trabalho da igreja. Então Deus é sabedor de todas as coisas. O estilhaço, a marca da bala é certo, é verdade o comentário, porque eu tive com o missionário e eu sei que tinha um estilhaço aqui, né? Então houve o fato, foi verídico, os acontecimentos verídicos na vida dele, que Deus agiu, foi verídico. Se alguém quiser dizer que não é verdade, não conhece a história dele. Então houve o livramento, sim. E aí gerou essa grande polêmica, então. Raspou a bala na face esquerda e deixou incrustado o estilhaço. Sangrou muito, é verdade, mas Deus o livrou da morte pelo seu grande poder. Foi um grande livramento, sim, com toda certeza. Em seguida atirou novamente, porém o missionário havia se abaixado e a bala acertou a parede de trás. Então ele foi sábio também, porque quando ele levou o primeiro tiro, ele se jogou para baixo, porque ele já sabia que ele estava sobre alvo de atentados. Então se atirou na parede de trás. Esse acontecimento verídico mostra-nos os grandes propósitos que Jesus tinha com o seu servo, o que de fato são resultados da gigante obra evangelística que cresce dia após dia. Fecho aspas. Isso não tem dúvida que a Igreja do Amor no começo trabalhou debaixo da orientação divina, isso não tem dúvida. E aqui nós vamos comentar para nós terminarmos. Será que o atentado que ele sofreu foi a justificativa dada pelo missionário para a construção de tal estrutura por cima da tribuna da sede da sua igreja? Olha, meus irmãos, não sei. Talvez sim. Talvez ele tivesse que ter mais fé para continuar sem aquilo e colocar seguranças. E talvez ele sentiu muito medo daquilo, uma preocupação muito grande, e acabou fazendo isso, que gerou uma polêmica a nível de mundo. Quando a pessoa lembra do missionário, a primeira coisa que ele lembra é da cabine de vidro. Então eles esquecem tudo que ele foi, a pessoa que ele é, o que ele fez, e vai para cima da cabine de vidro. Então esse comparar o missionário com o Papa Católico começa pela cabine de vidro e algumas ideias depois que ele tinha. Mas nada disso desmerece a pessoa dele como um homem de Deus. Então o que eu quero falar para vocês é o seguinte: não era nós que estávamos no lugar dele. Então não estou defendendo a cabine de vidro. Eu acho que isso não precisava existir. Tinha que ter mais cuidado sim com detetores de metais, seguranças ali para cuidar do movimento do culto, principalmente na hora da oração final, que é onde os bandidos se enrustem no meio da multidão e vai para cometer o atentado.
Bom, então, no meu ponto de vista, não precisava ter essa cabine de vídeo, não teria gerado toda essa polêmica em torno da vida do missionário Davi Miranda. Bom, aqui diz assim: será que o Deus que sempre o livrou, incluso desse atentado, não o poderia guardar sem haver necessidade de fazer uma construção? Acredito que sim, com certeza. Mas aqui falou alto a preocupação humana. Aqui falou alto a preocupação e talvez a ideia das pessoas que estavam em volta, porque sempre teve pessoas em volta e não sabe quem é que deu a ideia ou quem que fez. Porque nos outros casos a gente sabe que tinha muita infiltração de ideias de pessoas. Bom, o fato de ele pregar por detrás de uma cabine de vidro blindada, isso foi, na sua opinião, benéfico ou trouxe malefícios à igreja e à propagação e testemunho do Evangelho de Cristo perante os incrédulos? E eu vou responder a pergunta do irmão. Essa cabine de vidro trouxe muita murmuração, não foi benéfico, foi maléfico, no sentido não só da murmuração das pessoas, mas da própria pessoa íntegra do missionário Davi Miranda que ele era. Isso aqui trouxe muita complicação, comparou ele a um papa católico. Isso aqui trouxe complicação no sentido de dizer que ele não tinha fé, um homem de uma fé gigante, que ele teve medo de morrer e tantas outras colocações, que as pessoas hoje se sentem no direito. Quando fala Davi Miranda, a primeira coisa é essa cabine. Não havia necessidade dessa cabine, com certeza, mas sim de colocar seguranças vigiando. Então acho que isso aqui foi muito ruim para a Igreja Deus e Amor e para a própria pessoa do missionário Davi Miranda. E ainda depois, quando fizeram no Templo Novo aquele altar móvel com a cabine de vidro que se movia, daí complicou mais ainda a vida do missionário Davi Miranda. Então essas coisas não precisavam ser feitas. O templo, sim, não quer dizer, um templo bom pode construir, não vejo nada demais, se não for para disputa, porque eu já falei sobre aquele templo, e aí sim, isso tem maldade. Mas uma igreja grande ter um templo grande não quer dizer, se é para cultuar a Deus, faça um templo que glorifique a Deus, que não tenha nada de idolatria. E então a gente vai falar no outro vídeo o que não precisava ter no templo. Mas nada contra um templo. Templo é templo e pronto. Então acredito, meus irmãos, que essa cabine de vidro foi maléfica, sim. Não trouxe benefício algum no sentido do bom comentário e no sentido da pessoa do missionário e da igreja. Foi muito ruim para a igreja, sim, com certeza. É muito ruim. Eu tenho a minha opinião que se Deus livrou, então Deus o continuaria a livrar até o dia que Ele quisesse, pois é Deus quem dá e tira a vida de alguém. Concordo com isso, mas também tem que ter a vigilância, né, do homem. O homem tem que se cuidar. Não pode, porque Deus dá e Deus tira a vida, entrar aí no meio do tiroteio e fazer qualquer coisa. Tem também ter o lado da vigilância da pessoa. E ninguém, nem os homens, nem os demônios podem tocar sequer um fio de cabelo da sua cabeça sem a sua permissão. Isso aí eu entendo ele tem razão em partes, mas em outros também tem que haver vigilância do lado da gente. Era apenas uma questão de fé. Era uma questão de fé, mas também não podemos, através da nossa fé, nos expor no muitos, achando que Deus tem o compromisso de nos livrar 100%. Tem a nossa parte. Tem a nossa parte, que a nossa parte não é construir uma cabine de vidro, mas tem a nossa parte de nos cuidar. Colocando-me a mim no lugar do missionário, se eu tivesse sofrido um atentado e Deus me livrasse dele, eu continuaria a pregar abertamente sem medo de morrer e com fé aumentada naquele que me livrou e poderia sempre livrar de todo o mal. Concordo com o irmão também, mas também não dá para generalizar, porque o presidente Kennedy dos Estados Unidos foi morto por um atirador de elite que simplesmente matou ele. Houve permissão. Então, tanto na vida secular, na vida espiritual, tem que ter o nosso cuidado. E se morresse, ia para a glória, ainda seria bem melhor do que estar aqui neste mundo apodrecido, cheio de maldade e pecado. Entendo o comentário do pastor, como homem de Deus, que entendo a fé dele e não discordo dele de forma alguma. Mas quando nós temos um projeto para executar aqui na Terra, Deus ele nos guarda assim. Mas é muito importante fazermos a nossa parte. Vocês entendem, meus irmãos? E aqui Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas não pode sair da terra antes de concluir o plano de Deus, de forma alguma. Porque Deus conta com o nosso trabalho. E aí ele pergunta, será que o missionário fez isso por medo de morrer? Ora, meus irmãos, quem sou eu para dizer o que está dentro do coração dele? Aí fica complicado, né? Se eu falar, vou me comprometer com os meus inscritos, que são homens e mulheres de Deus. Eu não posso falar do homem de Deus aquilo que eu não sei. Como é que eu vou dizer se ele fez ou não por medo de morrer? Eu não estava lá dentro do coração dele. Acredito que o ser humano tem sim suas preocupações e que o ser humano, por mais fiel que ele seja, a morte é uma coisa muito chata e muito triste. Eu acho que todo mundo tem sim um certo complexo com a morte. Agora, não pode chegar a nível de trazer também transtorno a pessoa não querer partir, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Mas para nós concluir, o missionário passava por uma situação muito complicada. Não foi só esse evento.
para que houvesse uma tristeza profunda na alma dele. Vocês sabem do evento que aconteceu no Peru, quando ele foi inaugurar o templo da Igreja de Amor lá, quando a Igreja de Amor está crescendo, mas avalaçadoramente o crescimento no Peru. E a gente sabe que o Sendero Luminoso, numa concentração na Praça Manco Cápac, se não me falha a memória, não me lembro o nome direito, lá no Peru, houve aquele grande atentado em que o missionário passou a maior tribulação da vida dele lá, ficou deitado no meio da praça, em meio aos rojões, bombas, e o Sendero Luminoso, que era um grupo terrorista do Peru, estava lá destruindo a praça naquele dia. E coincidiu que ele se envolveu bem no evento que o Sendero Luminoso estava. E aí, claro, dali ele saiu vivo por um milagre de Deus, porque ali foi um milagre tremendo, ali era para ele ter morrido. Então esses acontecimentos fez com que ele ficasse muito preocupado. Se você conhece um pouco sobre o atentado do Sendero Luminoso, em que ele se envolveu na Praça Manco Cápac lá no Peru, comenta com nós aí, porque nós conhecemos bem a história, não vou comentar aqui porque daria outro vídeo. Então a Igreja de Deus e Amor do Peru foi encerrada com todos os fiéis dentro, ameaçada com pessoas na rua de os matar, tocaram fogo na igreja. Então há uma perseguição muito grande da Deus e Amor no Peru. Por que a Deus e Amor no Peru é uma das igrejas que mais cresceu? A Igreja de Amor no Peru é a igreja evangélica que mais cresceu por causa dessa perseguição inicial. Então talvez a Deus e Amor tenha uma história mais linda no Peru do que qualquer país do mundo, da África, porque aprove a Deus assinar embaixo o crescimento da Deus e Amor no Peru. E houve essas perseguições, e em meio a essas perseguições ela cada vez cresceu mais, mas houve sim momentos difíceis ali da Igreja de Amor no Peru, a ameaça de morte, massacrar e derrubar o templo, fogo na igreja, os membros dentro. Houve grandes livramentos ali que quem conhece a história verídica, real e verdadeira sabe. Então talvez por causa desse acontecimento, da pessoa vendo bombas explodindo no ouvido e aquela coisa toda, armamento pesado atirando, então ele ficou assim com um grande terror da morte, de medo. E talvez isso seja um dos pontos que levou a construir essa cabine de vidro. Resumindo e voltando, não precisava a cabine de vidro, mas a segurança que cuidasse melhor dele estava bom para evitar as grandes murmurações e confusões que trouxe impedimentos para a Igreja de Deus e Amor. Agora, condenar ele aqui não dá, porque não foi nós que passamos pelos atentados, não foi nós que vimos as bombas explodindo em nossos ouvidos, não foi nós que tivemos essa situação complicada entre o Sendero Luminoso, esse grupo terrorista do Peru, e a forma que a Igreja de Deus e Amor foi ameaçada, e a forma que aconteceu esse dia sangrento no Peru, e também não estávamos ali nesse dia, nesse acontecimento terrível desses tiros ali em São Paulo. Claro que a cabine de vidro nunca vai haver uma justificativa, porque a cabine de vidro para dentro de uma igreja e para uma liderança se tornou algo muito assim complexo, que trouxe muita murmuração e problema. Mas não cabe a nós julgarmos, não. E sobre todos os acontecimentos e fatos, a gente pode dizer sim que o missionário ele tinha sim uma grande intimidade com Deus. Essa é a minha fala, os pontos que eu não concordo, os pontos que eu acho interessante e a forma que ele enfrentou aí esses terroristas e esses problemas na sua vida. Meus irmãos, aquilo que eu não comentei, vocês podem comentar e fica com Deus. Tá? Foi um prazer estar em mais um vídeo com vocês. Fique em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Não atire pedra naquilo que você não sabe e não aceite como realidade aquilo que não é para ser aceito. Então fica aí a minha opinião sobre esses acontecimentos e o que se passou. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos, falou com vocês o pastor Levi Longaray.